Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da histologia, que é a ciência que estuda os tecidos, vendo agora e estudando agora o tecido ósseo. Eu começo com uma curiosidade. Será que é possível determinar a idade de uma pessoa, ou pelo menos a idade aproximada de uma pessoa, só observando a estrutura óssea dela? Aqui nós observamos uma imagem, uma fotografia de raio-x das mãos, de uma criança de 9 anos e de um adulto de 45 anos. Observando esta imagem, dá para a gente notar uma diferença na estrutura óssea desse adulto em relação à criança? Observem bem aí. Muito bem. Na criança de 9 anos, nós temos o disco epifisário presente. Não é assim? Já no adulto de 45 anos, nós temos a ausência do disco epifisário. Observem que os ossos do adulto, eles estão mais próximos, Eles estão mais próximos uns dos outros, esses ossinhos. Já na criança, esses ossinhos eles estão um pouquinho mais distantes. Então, dá sim para determinar a idade aproximada de uma pessoa, observando a sua estrutura óssea. E aí, só fazendo uma revisão, nós estamos estudando a histologia, que é a ciência que estuda os tecidos. Nós sabemos que um tecido é um conjunto de células que vão desempenhar uma determinada função. Assim, nós temos 4 tipos de tecido no nosso corpo. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, que é o que nós estamos estudando, tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido epitelial, nós visualizamos nesta primeira imagem, e ele vai recobrir a superfície do nosso corpo e os órgãos ocos, nossos órgãos ocos internos. O tecido muscular é feito de fibras que contraem. O tecido nervoso consiste em células com projeções que transmitem sinais elétricos, que nós ainda vamos estudar, Não estudamos ainda o muscular e também não estudamos ainda o nervoso. Nós temos também aqui o tecido sanguíneo, o tecido hematopoético, assim, que também é um tipo de tecido conjuntivo. Nós temos o tecido cartilaginoso, aqui ficou errada a escrita, mas é cartilaginoso, que também é um tipo de tecido conjuntivo. Temos aqui o tecido ósseo, que nós vamos estudar hoje em detalhes, que também é um tipo de tecido conjuntivo. E aqui nós temos o tecido conjuntivo frouxo, que serve como assoalho para o epitélio, que serve como base de sustentação para o epitélio. Aqui nós vemos as fibras proteicas e a matriz extracelular. O tecido conjuntivo frouxo também é um tipo de tecido conjuntivo. Não é assim? Então, vista a revisão dos 4 tipos de tecidos que existem no nosso corpo, epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, vamos dar sequência aqui. Então, o tecido ósseo ele é um tipo de tecido conjuntivo. E qual seria a função do tecido ósseo? Sustentar o nosso corpo, dar suporte e proteção aos tecidos moles e órgãos vitais. Então, a tua caixa craniana, os teus ossos da cabeça, eles vão proteger o teu sistema nervoso, o teu encéfalo, o teu cérebro. Então, a proteção dos órgãos vitais. A tua coluna vertebral vai proteger a tua medula. Então, é uma proteção, é como se fosse uma caixa de força, protegendo os órgãos vitais, os órgãos mais importantes do corpo. As tuas costelas, elas não estão ali para nada, Elas estão ali para proteger os teus órgãos vitais, o teu coração, o teu pulmão. Então, a caixa que vai proteger o teu coração e o teu pulmão. As costelas servem para isso. Alojamento e proteção da medula óssea, no caso da coluna vertebral, e nós sabemos que é na medula óssea que ocorre a produção das células do sangue. Apoio do músculo esquelético, transformando contração em movimento. Nós sabemos que os músculos eles vão se ligar aos ossos. E essa ligação entre os músculos e os ossos é que vão permitir a nossa movimentação, o nosso caminhar, a nossa locomoção. E também os ossos eles vão servir como reserva de minerais, como cálcio e fósforo. E aí nós vamos começar a estudar um pouquinho a estrutura dos ossos. Um osso longo ele pode ser dividido em 3 partes. A epífise, que é a extremidade do osso,
a metáfise, que é como se fosse o pescoço do osso, e a diáfise, que é essa parte mais, como é que eu posso dizer, a parte menos larga, né? A parte mais curta do osso. Então, epífise, extremidade, metáfise, o pescoço do osso, entre aspas, e a diáfise é a parte mais fininha do osso, mais uniforme, tá certo? Observe que o osso ele tem 3 camadas, uma mais externa, que a gente chama de periósteo, a camada intermediária, que é o osso compacto, aquela parte dura do osso, que a gente chama de, essa parte dura a gente chama de osso compacto, né? A parte densa, e a parte de dentro do osso, uma membrana que envolve a parte de dentro do osso, a gente chama de endósteo. Então o osso ele é dividido nessas 3 camadas, periósteo, a parte mais externa, como se fosse uma membrana que recobre o osso, tá certo? O osso em si, o osso compacto denso, que é a parte intermediária, e o endósteo, que é a parte mais interna, é a membrana que recobre a parte interna do osso. Aqui nós observamos que o periósteo ele pode ser considerado como pontos de ancoragem dos tendões e os ligamentos, são onde os tendões e os ligamentos vão se ligar ao osso, a parte mais externa do osso. O endósteo é a membrana de tecido conjuntivo que recobre a superfície interna do osso, a parte de dentro do osso, e também contém osteoblastos e osteoclastos, que são as células do tecido ósseo, que não se preocupem, nós vamos estudar posteriormente. Tá certo? Então aqui nós vemos novamente a epífise, que é a extremidade do osso, e diáfise, que é essa parte menos larga do osso, mais uniforme. Tá certo? E aqui nós podemos observar a estrutura do osso em maiores detalhes. Nós temos o osso compacto e nós temos na parte mais interna o osso esponjoso. Então o osso ele não é completamente duro, ele tem uma parte esponjosa. Aqui nós podemos observar a membrana externa do osso, tá certo? Que faria parte aqui do periósteo. Nós temos o osso compacto e na parte mais interna nós temos o osso esponjoso. Observem que aqui no osso compacto nós temos canais. Dentro desses canais nós vamos ter vasos sanguíneos e nervos, tá certo? Maravilha. Aqui nós podemos observar, nesta outra imagem, a ossificação endocondral do fêmur, que é como o osso ele vai se desenvolver. Então nós sabemos que antes de ser osso, essa estrutura vai ser uma cartilagem, né? Nos bebês nós não temos aí o tecido ósseo nas primeiras fases de desenvolvimento. Esse osso do bebê é composto por cartilagem, né? Cartilagem hialina. E aí, com o tempo, quando esse osso ele vai se desenvolvendo, a partir do centro de ossificação, nós vamos tendo a mineralização desse osso. Antes ele era cartilagem, agora ele vai se tornando um osso, né? Mineralizado. E o sentido da ossificação é este sentido aqui, né? Da diáfise para epífise, tá certo? Então o osso ele vai esticando, vai mineralizando. E quando ele está sendo formado, depois de um determinado tempo, ele vai formando a cartilagem epifisária. Tá certo? A cartilagem epifisária. Aqui nós conseguimos distinguir bem a epífise, que é a extremidade dilatada do osso, assim, e a diáfise, que aqui é a porção cilíndrica, que une as duas epífises. Então nós temos uma epífise aqui superior e uma epífise também inferior. A epífise nada mais é do que a parte dilatada, mais, como é que eu posso dizer, mais externa, né, dos ossos. E aí vamos ver quais são as células que fazem parte do tecido ósseo. Daqui a pouco nós voltamos à estrutura em mais detalhes, tá certo? Então, nos ossos nós temos basicamente 4 tipos de células. Tá? Nós temos a célula osteoprogenitora, que vai dar origem às células maduras posteriormente. Nós temos os osteoblastos, que são células jovens. Esses osteoblastos, quando eles se transformam em adultos, eles se transformam em osteócitos. E nós temos um outro tipo de célula,
que são os osteoclastos, tá certo? Então, uma coisa bem importante que vocês precisam saber é que o osteoblasto ele vai formar o osso, tá? Que a imagem mostra bem, não? O osteoblasto ele vai formar o osso, enquanto o osteoclasto ele vai estar destruindo o osso, tá? De forma bem simples que é para vocês entenderem. O osteoblasto vai estar construindo o osso, o osteoclasto vai estar destruindo o osso. Então precisa haver um equilíbrio entre a atividade do osteoblasto e a atividade do osteoclasto. Quando você está desenvolvendo os seus ossos, os osteoblastos vão trabalhar mais do que os osteoclastos, porque você está construindo o osso. Quando você chega na fase adulta, aí você tem um equilíbrio entre a atividade dos osteoblastos, que vão construir esses ossos, e a atividade dos osteoclastos, que vão destruir esses ossos. E aí existe uma doença que é a osteoporose. O que é a osteoporose? É uma atividade excessiva, exagerada dos osteoclastos. Então, ao invés do osteoclasto estar destruindo o osso aqui, né, com essa ferramenta, ele é como se ele estivesse agora destruindo os ossos com uma caixa de dinamite. Enquanto os osteoblastos estão construindo na mesma intensidade, os osteoclastos vão estar destruindo muito o tecido ósseo. Aí dá origem a uma doença que a gente chama de osteoporose. Tá certo? Então, visto isso, os osteoblastos eles sintetizam, eles vão sintetizar, eles vão concentrar, né, a parte orgânica da matriz óssea, que é composta por colágeno, glicoproteínas e proteoglicanas, assim como o cálcio, participando da mineralização, dos fosfatos de cálcio, participando da mineralização da matriz. Professor, o que é que significa? Como eu falei para vocês, os osteoblastos vão estar construindo o tecido ósseo. Tá? Esse tecido ósseo ele é formado por cálcio, por fósforo, por colágeno, por glicoproteínas, por proteoglicanas. E os osteoclastos? Os osteoclastos, por sua vez, participam dos processos de absorção e remodelação do tecido ósseo. Eles vão estar destruindo o tecido ósseo, remodelando o tecido ósseo. Tá certo? Aqui nós conseguimos visualizar bem imagens destas células. Então, olha, aqui nós temos o tecido conjuntivo nessa região aqui, tá certo? Observem a setinha. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Pronto, conseguiu. Então aqui nós temos o tecido conjuntivo e nós temos aqui os osteoclastos, que é um osteoclasto, tá? Uma célula bem grande, né? O osteoclasto. Aqui nesta imagem nós conseguimos ver que ela realmente é uma célula grande. Ó. Maravilha. Então, aqui nós temos um osteoclasto que vai estar destruindo o tecido ósseo. De forma bem geral, bem didática para vocês entenderem. Aqui nós temos a matriz óssea, que seria aquela parte rígida, tá? Mineralizada. Aqui nós temos os osteócitos. E aqui nós temos os osteoblastos. Os osteoblastos, essas células aqui, vão estar construindo o tecido ósseo. Quando esses osteoblastos se tornam maduros, eles se transformam em osteócitos. Certo? Então, osteoblasto é a célula jovem, osteócito é a célula adulta. Tá certo? Vamos observar as demais imagens. Bom, aqui nós temos uma imagem mostrando o osteoclasto, que é uma célula bem grande, né? E mostrando aqui vários osteoblastos, ó. Certo? Nesta outra figura aqui, nós conseguimos ver também os osteócitos, que são os osteoblastos maduros, né? E aqui nós conseguimos ver também um osteoclasto, célula bem grande. Gente, os osteócitos, eles ficam dentro de uma lacuna, que é esse espaçozinho branco. Então é fácil de identificar os osteócitos, porque ao redor deles tem essa parte branca. Observem bem. E eles são pequenininhos. Nesta outra imagem nós conseguimos ver também um osteócito. Vejam só a lacunazinha branca. E aqui na porção mais externa ficam os osteoblastos, que vão estar construindo esse tecido ósseo. Vamos passar aqui adiante. Mas vocês precisam lembrar de uma coisa agora, vocês não podem esquecer nunca mais. Os osteoblastos vão construir os ossos e os osteoclastos vão destruir os ossos.
tá certo? Lembrem-se disso. Então aqui, ó, os hormônios calcitonina e paratormônio, que são produzidos na tireoide e na paratireoide, eles vão influenciar a atividade dos osteoclastos e dos osteoblastos, tá certo? Então são hormônios que vão aumentar a atividade ou do osteoclasto ou do osteoblasto. Então vamos ver aqui. Enquanto o paratormônio, a destruição óssea ou reabsorção ocorre, né? Enquanto o paratormônio, vamos colocar assim, enquanto o paratormônio realiza a destruição óssea ou reabsorção, portanto, o paratormônio ele vai aumentar a atividade, ó, aumenta a atividade dos osteoclastos, concordam? Paratormônio vai aumentar a atividade dos osteoclastos, fazendo a destruição óssea ou reabsorção. A calcitonina vai ativar a síntese óssea, a construção do osso, né? Ou seja, aumentando a atividade dos osteoblastos. Então, se você tem um nível muito elevado de paratormônio, que é um tipo de hormônio que fica na corrente sanguínea, tá certo? Que é liberado na corrente sanguínea pela paratireoide, se você tem um excesso de paratormônio, você vai estar destruindo muito os ossos, vai estar aumentando a atividade dos osteoclastos. Se você tem muita calcitonina, você vai estar construindo muito esses ossos, tá certo? Por quê? Porque você vai estar aumentando a atividade dos osteoblastos. E aí uma dica fundamental é esta daqui, ó. Gente, o magnésio ele vai ajudar a absorção de cálcio. Ele também vai manter, vamos ajeitando aqui. Ele também vai manter o cálcio dissolvido no sangue, ele vai fixar o cálcio nos ossos. A vitamina D3 ela vai aumentar a absorção de cálcio no intestino e os depósitos de cálcio nos ossos. E a vitamina K2 ela vai retirar o cálcio do sangue e jogar nos ossos. Tá? Portanto, esses três componentes, o magnésio, a vitamina D3 e a vitamina K2, vão ser muito importantes para a absorção e a destinação correta do cálcio que ingerimos. Muitas pessoas pensam assim. Chegam para mim às vezes e dizem: Lucas, eu estou com osteopenia. Osteopenia é a deficiência de cálcio nos ossos. E aí me perguntam: o que é que eu posso fazer? O que é que você, pelo conhecimento que você tem, o que é importante para a gente aumentar o cálcio nos ossos? Aí eu sempre digo assim: para aumentar o cálcio nos ossos, não basta que você tenha uma dieta mais rica em cálcio. Porque quando você ingere alimentos ricos em cálcio, o alimento ele vai para o intestino e ele precisa ser absorvido. O cálcio ele precisa ser absorvido. Muitas vezes, para as pessoas que têm níveis de magnésio, vitamina D3 e vitamina K2 baixos, principalmente de magnésio e vitamina D3, esse cálcio ele não vai ser absorvido da forma adequada. Tá certo? Outra coisa, quando esse cálcio é absorvido, ele cai na corrente sanguínea. Só que se esse cálcio ficar na corrente sanguínea, ele vai gerar vários problemas. O cálcio em excesso na corrente sanguínea vai gerar vários problemas, inclusive o entupimento desses vasos sanguíneos. Então esse cálcio ele precisa ser tirado da corrente sanguínea e jogado nos ossos, e colocado nos ossos. E quem é que faz isso? O magnésio e a vitamina K2. Tá certo? Além da vitamina D3. Então nós observamos isso a partir desse suplemento, que é o calcitran. Observem que nele vem cálcio, vem magnésio, vem vitamina D3 e vitamina K2, que são os principais componentes para que esse cálcio ele seja absorvido no intestino e seja tirado da corrente sanguínea e colocado nos ossos. Tá certo? Vamos estudar agora a estrutura interna dos ossos. Observem que dentro dos ossos, aqui nós teríamos o periósteo, tá? A parte
do osso compacto, do osso denso, e a parte mais interna aqui seria o tecido esponjoso. Observe que a parte densa, o osso denso, a parte compacta, o osso denso, é formado por esses círculos. Tá? Olha só. O conjunto desses círculos, a cada unidade dessa daqui que eu estou marcando para vocês, a gente vai chamar de ósteo. Então, os ósteos, aqui a gente tem uma imagem deles, eles são formados por um cimento nessa parte externa, lacunas, que são essas linhas, tá certo? E as lamelas, que são as camadas. E aqui, na parte mais interna dos ósteos, nós temos os canais de Havers, tá certo? Por onde vai passar os vasos sanguíneos e os nervos. Então, os ósteos, eles são a unidade fundamental do osso compacto. O osso nada mais é, né? O osso compacto nada mais é do que vários ósteos. Os ósteos também eles vão ser compostos por lamelas, tá? E por lacunas, tá certo? Na parte mais interna nós vamos ter o canal central, o canal de Havers. Os canais de Havers eles contêm suprimento de sangue e fibras nervosas, ou seja, vasos sanguíneos e sangue e vasos sanguíneos e nervos, aliás. E também os canais de Havers de um ósteo conectam-se a outros ósteos e também ao periósteo por canais de Volkmann. Então, os canais centrais são chamados de canais de Havers. Esses canais de Havers eles vão se conectar com outros canais de Havers presentes em outros ósteos e também vão se conectar ao periósteo através dos canais de Volkmann. Professor, não estou entendendo não. Estou entendendo não. Vocês vão entender na próxima imagem perfeitamente. Aqui nós teríamos os osteócitos, que são os osteoblastos maduros. Aqui nós observamos que o osso compacto ele é formado por vários ósteos. Aqui nós temos um ósteo, aqui nós temos um outro ósteo, aqui nós temos outro ósteo. A imagem está mostrando dois ósteos em detalhes, né, mostrando as lamelas, mostrando bem as lamelas. Então aqui nós teríamos 3 lamelas nesse ósteo. Dentro nós temos os canais de Havers, onde tem vaso sanguíneo, onde também tem nervo. E aqui nós observamos bem, olha só, os canais de Havers são esses canais verticais, tá certo? Onde vão existir vasos sanguíneos e nervos. Já os canais de Volkmann são esses canais laterais, na horizontal, que vão se conectar ao periósteo, tá certo? Aqui nós conseguimos ver bem nesta imagem a presença de vasos sanguíneos e nervos nos canais de Havers, que são os canais centrais, e conseguimos também ver esses vasos sanguíneos e nervos nos canais de Volkmann, ou canais laterais, que vão se conectar aí com o periósteo, que seria essa camada aqui, tá certo? Então essa figura está mostrando bem o periósteo, né? O osso compacto, constituído por vários ósteos, e a parte mais interna aqui, que seria o tecido esponjoso, ou o osso esponjoso, né? Lembrem-se das camadas, as 3 camadas do osso: periósteo, que é a parte mais externa, o osso compacto, que é a parte densa, e o endósteo, que é a parte que envolve, a membrana que envolve a parte interna dos ossos. Aí vocês devem estar também se perguntando: professor, o que são esses pontinhos pretos dentro das lamelas? Gente, esses pontinhos pretos dentro das lamelas são os osteócitos, que são osteoblastos maduros, né? São osteoblastos adultos. E para encerrar nossa aula, vamos ver aqui como ocorre a reparação de fraturas, quando a gente quebra um osso, tá certo? Então, na imagem está mostrando aqui, o osso ele foi danificado, aqui nós temos a fratura, e há uma proliferação do periósteo. Uma proliferação do periósteo. Posteriormente, começa a se formar o tecido ósseo primário, né, e depois o tecido ósseo secundário. A cartilagem hialina ela vai se desenvolver naquela região e a fratura ela vai ser consolidada. Observe aqui, ó,
Os ossos, por serem estruturas inervadas e irrigadas por vasos sanguíneos, lembre-se dos canais de Havers, né? Ou os canais centrais, neles tem vasos sanguíneos e nervos, né? Fica dentro dos ósteons, apresentam alto metabolismo e capacidade de regeneração. Os ossos apresentam alto metabolismo e capacidade de regeneração. Quando ocorre uma fratura, sempre há rompimento de vasos sanguíneos do osso, né? Do periósteo e do endósteo. Então nós temos vasos sanguíneos. Essa imagem está mostrando bem. Deixa eu pegar ela aqui de volta para vocês. Nós temos vasos sanguíneos aqui na parte do endósteo. Nós temos vasos sanguíneos no periósteo, tá certo? E nós temos vasos sanguíneos dentro da parte densa, né? Nos canais de Havers, dentro dos ósteons. O que é que significa, professor? Por que ele está dizendo isso? Quando ocorre uma fratura, há um rompimento desses vasos sanguíneos dos ossos, desse osso que foi quebrado em específico. A matriz óssea ela é destruída e há morte de células naquele local. Os macrófagos, são células de defesa, entram em ação e removem os restos celulares e os da matriz danificada. Então, os macrófagos eles vão entrar e vão limpar esses restos de células mortas e também essa matriz que foi danificada, essa região que foi danificada. A seguir, ocorre intensa proliferação de células do periósteo e do endósteo, que formam uma espécie de anel conjuntivo ao redor da fratura, preenchendo o espaço entre as extremidades quebradas dos ossos, desse osso. Então, veja só o que é que acontece. Ocorre intensa proliferação de células do periósteo e do endósteo, formando um anel conjuntivo ao redor dessa fratura. Esse quadro evolui para a formação de tecido ósseo primário, tanto pela ossificação de pequenos fragmentos de cartilagem hialina, que se formam no local pela ossificação do anel conjuntivo. Inicialmente, esse tecido primário é desordenado, formando um calo ósseo que une as extremidades quebradas do osso. Com o retorno às atividades normais, as pressões e atrações diárias elas vão atuar modelando o calo ósseo. Assim, reconstitui-se a estrutura do osso que o osso possuía antes da fratura. Então, é formado um calo ósseo primeiro, para depois esse osso ele ficar no mesmo formato que ele era anteriormente. Bom, antes da gente concluir, eu quero que vocês saibam diferenciar bem a medula óssea vermelha da medula óssea amarela. Gente, vocês já estudaram a estrutura do osso. Vocês viram que nessa região da epífise e também da metáfise, existe aí o osso esponjoso, na parte mais interna. Assim, existe o osso esponjoso, que a gente pode chamar também de trabecular. É no osso esponjoso, aqui na epífise e metáfise, que contém a medula óssea vermelha. Então, a medula óssea vermelha ela vai ficar aqui no osso esponjoso trabecular. Já a medula óssea amarela, ela vai ficar dentro da cavidade medular, tá? Dentro dessa cavidade medular que vocês observam aqui. Bom, esta imagem, ela nos mostra bem que a medula óssea vermelha ela vai se localizar no osso esponjoso, né? Mas ela também, além de ficar localizada no osso esponjoso, ela pode ficar na diáfise, mas na diáfise de jovens. À medida que o tempo passa, que aquele jovem vai se tornando adulto, essa medula óssea vermelha de alguns ossos que estava presente na diáfise, ela vai sendo transformada em medula óssea amarela. Tá? Qual a função da medula óssea vermelha? Produzir as células do sangue. Formar os eritrócitos, formar os eritrócitos, leucócitos e megacariócitos, que vão formar as plaquetas. Então, é a partir da medula óssea vermelha que nós vamos dar origem às células do nosso sangue. Por isso que ela é muito importante. Lembre-se, a medula óssea vermelha está presente aonde? Na parte esponjosa do osso, principalmente aqui na epífise e metáfise. Mas nos jovens, nós vamos ter também medula óssea vermelha na diáfise de alguns ossos, tá? À medida que eles vão se tornando adultos, essa medula óssea vermelha vai sendo convertida, transformada em medula óssea amarela. Vou aumentar um pouquinho aqui. Já a medula óssea amarela, ela vai ficar localizada na diáfise, no canal medular, dos ossos longos,
E ela é composta por tecido conjuntivo formado por células adiposas. Tá? Então, por isso que é chamado de medula óssea amarela, por a presença de células adiposas, por a presença de gordura. Tá? Aqui nessa imagem nós conseguimos observar bem, né, essa medula óssea amarela. Pessoal, era isso. Eu agradeço a todos. Vocês podem, à medida que forem assistindo o vídeo, pausando para fazer a leitura das imagens com mais detalhes. Um grande abraço e até a próxima.